5 conselhos para uma vida mais leve e inteligente. A vida pode ser muito mais simples do que parece. Mas o que acontece é que muitas vezes nós mesmos complicamos tudo. Nos prendemos a problemas que não deveriam ocupar tanto espaço. Damos importância demais ao que não merece e, no fim das contas, carregamos pesos desnecessários. Salomão, o homem mais sábio da história, já ensinava sobre isso há milhares de anos. Seus conselhos não são apenas palavras bonitas, mas verdades que podem transformar a nossa forma de viver. Porque sabedoria não é sobre acumular conhecimento, mas sobre aplicar no dia a dia. De nada adianta saber o certo e continuar no caminho errado. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos que podem tornar sua vida mais leve e inteligente. Conselhos que vêm da sabedoria de Salomão, mas que também fazem parte da experiência de vida de quem aprendeu na prática a evitar armadilhas emocionais e a buscar um caminho de mais equilíbrio e paz. Se você quer viver com mais clareza, fazer escolhas mais inteligentes e se sentir mais em paz, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui nós buscamos aprender e crescer juntos. E mais do que isso, buscamos em Deus a sabedoria para enfrentar cada desafio. Porque, como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu vou falar os 5 conselhos que podem transformar sua forma de viver. Primeiro conselho: pare de lutar batalhas que não valem a pena. Muita gente perde a paz porque simplesmente não sabe escolher suas batalhas. Se incomoda com tudo, quer corrigir todo mundo, reage a qualquer provocação e se desgasta com discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se você quer uma vida mais leve e inteligente, precisa aprender a diferenciar o que realmente importa daquilo que só rouba sua energia. Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te iguales a ele. Em outras palavras, nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem todo erro dos outros é sua responsabilidade corrigir. Às vezes, o maior sinal de inteligência não é provar que está certo, mas saber a hora de se calar e seguir em frente. Pense em quantas vezes você já perdeu tempo e energia tentando mudar alguém que não quer mudar, tentando fazer alguém entender algo que não quer ouvir, ou até mesmo remoendo palavras que já foram ditas e não podem ser retiradas. No fim, tudo isso só drena sua paz e te prende em um ciclo de frustração. Escolher suas batalhas não é sobre ser indiferente ou omisso. É sobre ter sabedoria para saber onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor se afastar. Nem toda luta precisa ser lutada. Nem toda ofensa precisa ser levada para o coração. Nem todo problema do mundo precisa ser resolvido por você. Se você aprender a soltar o que não merece sua atenção, vai perceber que sua vida fica muito mais leve. Segundo conselho: cuidado com o que ocupa sua mente. Tudo que você alimenta dentro de si acaba moldando sua vida. Seus pensamentos influenciam suas emoções, que influenciam suas decisões, que determinam os resultados que você tem. O que acontece dentro da sua mente não fica só dentro dela, mas cedo ou mais tarde se transforma em palavras, atitudes e hábitos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que isso significa na prática? Que você precisa ser seletivo com o que consome, com as vozes que escuta e com as narrativas que deixa crescer dentro de você. Se você alimenta sua mente só com preocupações, críticas e pensamentos negativos,
é isso que vai dominar sua visão de mundo. Mas se você escolhe focar no que te fortalece, no que te edifica e no que te aproxima de Deus, sua perspectiva muda. Quantas vezes você já perdeu a paz por ficar remoendo conversas, imaginando cenários que nem aconteceram ou se comparando com os outros? Tudo isso só cria desgaste mental e emocional desnecessário. Você precisa tomar posse daquilo que ocupa sua mente. Assim como você não deixaria qualquer pessoa bagunçar sua casa, não pode deixar qualquer pensamento bagunçar o seu interior. A sabedoria está em escolher com o que você vai gastar seu foco e sua energia. Pensamentos vêm e vão, mas você decide quais merecem espaço. Se não fizer essa escolha, sua mente vai acabar sendo dominada pelo caos, pela ansiedade e pelo medo. Então comece hoje, cuide do que entra na sua mente. Escolha pensamentos que tragam vida, fé, sabedoria, porque aquilo que ocupa sua mente determina o rumo da sua vida. Terceiro conselho: aprenda a se calar no momento certo. Nem tudo precisa ser dito, nem toda opinião precisa ser expressada, nem todo pensamento precisa virar palavra. Saber falar é importante, mas saber a hora de ficar em silêncio é uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Provérbios 17:28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Ou seja, muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quantas situações já se tornaram piores porque alguém insistiu em ter a última palavra? Quantas discussões se prolongaram desnecessariamente porque ninguém quis recuar? O silêncio pode ser uma forma de proteção. Ele evita brigas inúteis, impede que você fale no calor do momento e se arrependa depois, e te dá tempo para pensar antes de reagir. Quantas palavras já saíram da sua boca que você queria poder voltar atrás? Isso acontece porque quando falamos sem pensar, falamos movidos pela emoção e não pela sabedoria. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo calado. Saber se calar não é o mesmo que ser passivo. A diferença está na intenção. Se você está em silêncio por medo ou por submissão, isso não é sabedoria. Mas se escolhe se calar porque entende que aquele momento não vale a sua paz, que aquela discussão não vai levar a nada, ou que o melhor é esperar a hora certa de falar, então isso é um sinal de maturidade. A próxima vez que sentir vontade de reagir imediatamente, experimente segurar um pouco. Respire, avalie e se pergunte: isso precisa mesmo ser dito? Vai acrescentar algo ou só vai alimentar mais um conflito? Você pode se surpreender com o poder do silêncio. Quarto conselho: não espere um momento perfeito para agir. Muita gente adia decisões importantes esperando o momento certo. Espera se sentir mais preparado, espera ter mais dinheiro, espera que tudo esteja alinhado, espera. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. E quem fica esperando demais acaba ficando para trás. Provérbios 11, verso 4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Ou seja, se você sempre esperar as condições ideais para agir, nunca vai sair do lugar. Você precisa começar com o que tem, onde está, do jeito que pode. Pense em quantas coisas você já deixou de fazer porque achou que ainda não era o momento. Quantas oportunidades passaram porque você ficou analisando demais, pensando demais, duvidando demais. O medo de errar e a busca por perfeição podem ser armadilhas que te paralisam. Mas a realidade é que nenhum começo é perfeito.
tudo que realmente vale a pena exige um passo de coragem antes de existir. Claro, isso não significa agir sem pensar, mas significa entender que a vida não espera. Se você tem um sonho, um projeto, uma mudança que quer fazer, pare de achar desculpas e comece. Você não precisa ver todo o caminho à frente, só precisa dar o primeiro passo. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir na sua vida. Ele precisa apenas da sua disposição em começar. Então, não adie mais o que você sabe que precisa ser feito. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Conselho número 4. Não fique parado esperando a vida acontecer. Muitas pessoas passam a vida esperando um sinal, esperando que tudo se encaixe, esperando se sentir prontas. O problema é que enquanto esperam, a vida passa. E quando percebem, o tempo que poderia ter sido usado para agir foi desperdiçado em dúvidas e adiamentos. O medo de errar, a insegurança ou até mesmo a necessidade de controle podem te prender nessa armadilha. Mas a realidade é que a maioria das grandes conquistas acontece no meio do caminho, não no ponto de partida perfeito. Você nunca vai se sentir 100% pronto. O crescimento acontece enquanto você avança, não antes de começar. Se existe algo que você quer mudar na sua vida, pare de analisar demais e dê o primeiro passo. Planejar é importante, mas nada acontece sem ação. E mais do que isso, confie que Deus te capacita enquanto você anda. Se Ele colocou um propósito no seu coração, Ele também te dará os recursos para seguir. Só não dá para passar a vida esperando. O tempo não vai parar até que você se sinta pronto. A vida não vai esperar até que tudo faça sentido. O que você pode fazer hoje para sair da inércia? Quinto conselho: pare de carregar pesos que não são seus. Uma das maiores causas de desgaste emocional é tentar carregar o que não foi feito para você carregar. Você se preocupa com problemas que não pode resolver. Assume responsabilidades que não são suas. Absorve dores que não deveria e se desgasta tentando consertar o que está fora do seu alcance. No fim, fica sobrecarregado, frustrado e sem energia para cuidar daquilo que realmente depende de você. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confie ao Senhor as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força? Nos colocamos em situações que não nos cabem, tentamos controlar o incontrolável, insistimos em resolver a vida de quem nem quer ser ajudado. E quando as coisas não saem como esperado, nos frustramos, nos sentimos culpados e carregamos fardos que não deveríamos. Se tem algo que você precisa entender, é que nem tudo está nas suas mãos. Você pode dar o seu melhor, pode ajudar, pode aconselhar, pode tentar, mas não pode mudar o coração de ninguém. Não pode obrigar alguém a enxergar o que se recusa a ver. Não pode carregar nos ombros o peso das escolhas alheias. Se sua paz tem sido destruída porque você sempre está tentando ser o alicerce de todo mundo, talvez seja a hora de soltar um pouco esse peso. Isso não significa ser indiferente ou deixar de se importar, mas significa entender os seus limites. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Esse papel já foi preenchido. Então, faça o que está ao seu alcance, mas aprenda a entregar o restante para Deus. Se algo está te drenando, te sugando e te tirando a paz, pergunte-se: isso realmente é meu para carregar? Se a resposta for não, solte. Deus não quer te ver vivendo sobrecarregado. Ele quer te ver livre, leve
e com espaço para aquilo que realmente importa. A vida fica muito mais leve quando aprendemos a aplicar a sabedoria certa. Salomão foi um homem que entendeu que não basta apenas conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Então, que esses conselhos não sejam apenas palavras que você ouviu e esqueceu, mas princípios que você escolhe aplicar no seu dia a dia. Escolha suas batalhas com inteligência, proteja sua mente, saiba quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Pare de esperar o momento perfeito e, acima de tudo, não carregue pesos que não são seus. Porque quando você aprende a viver com mais sabedoria, você vive com mais paz. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho sabedoria. Para ter uma vida mais leve, você precisa, antes de tudo, escolher no que vale a pena investir sua energia. Porque a verdade é que não é a vida que é pesada, mas sim o tanto de coisas desnecessárias que você carrega. Nem todo problema precisa ser resolvido por você. Nem toda crítica merece sua atenção. Nem toda batalha vale o seu desgaste emocional. Isso significa aprender a filtrar, a se perguntar: isso realmente importa? Eu deveria realmente carregar isso? Isso vai fazer diferença na minha vida daqui a um ano? Se a resposta for não, então por que você está gastando sua paz com isso? Outro ponto essencial para quem quer ter uma vida mais leve: pare de viver em guerra consigo mesmo. A maneira como você se trata define muito sobre o peso que você carrega. Se você se critica o tempo todo, se nunca se acha bom o suficiente, se cobra perfeição em tudo, então a vida vai parecer um fardo. Você não pode buscar leveza enquanto se enche de autocobrança e culpa. Aprenda a ser mais gentil consigo mesmo. E veja bem, existe algo de mais importante que você deve fazer, que é: confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. Uma das maiores fontes de peso na vida é tentar segurar tudo nas próprias mãos. Mas quando você entende que não precisa controlar tudo, que pode soltar, que pode confiar, a paz entra no seu coração. Deus não te criou para viver ansioso e sobrecarregado. Ele te convida a entregar os fardos e seguir adiante. Escolha no que vale a pena investir sua energia. A sua energia é limitada. Todo dia começa com um tanque emocional cheio e ao longo das horas ele vai se esvaziando, conforme você lida com situações, preocupações e emoções. O problema é que muita gente gasta esse tanque com o que não merece espaço na mente. Pequenos conflitos, palavras atravessadas, pensamentos negativos sobre o que os outros acham de você. Tudo isso consome o que poderia estar sendo usado para algo realmente importante. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Não é fraqueza deixar passar certas coisas. Pelo contrário, é inteligência. Saber diferenciar o que merece atenção do que só está ali para roubar sua paz é um dos maiores aprendizados que alguém pode ter. Muitas situações são apenas distrações disfarçadas de problemas. Comentários maldosos, discussões irrelevantes, cobranças externas que não te acrescentam nada. Tudo isso pode ser evitado se você apenas decidir não dar importância. A vida fica mais leve quando você aprende a ignorar o que não precisa carregar. Pare de viver em guerra consigo mesmo. A forma como você se trata influencia diretamente a forma como você vive. Pessoas que se cobram demais, que se criticam o tempo todo, que não se permitem errar, acabam tornando a própria vida um peso. A expectativa de estar sempre certo, de nunca falhar, de não desapontar ninguém, vira um fardo impossível de carregar. O perfeccionismo não é uma virtude,
é uma armadilha. Ele convence você de que nunca é suficiente, que nunca fez o bastante, que sempre precisa melhorar. Mas quem disse que precisa ser assim? Quem disse que só merece paz quem acerta o tempo todo? Ser gentil consigo mesmo é um dos passos mais importantes para viver com mais leveza. Isso não significa ser condescendente ou ignorar erros, mas entender que errar é humano, que crescer é um processo e que se punir constantemente não leva a lugar nenhum. A vida já traz desafios o suficiente. Não faça da sua mente mais um campo de batalha. Confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. A sensação de controle absoluto é uma ilusão. Nenhuma pessoa tem o poder de prever tudo, de garantir que tudo saia como planejado, de evitar completamente os imprevistos da vida. Tentar segurar tudo nas próprias mãos só gera ansiedade e frustração. Deus nunca quis que ninguém vivesse sobrecarregado. A todo momento, Ele convida a entregar, a confiar, a soltar o que não pode ser resolvido agora. Existem situações que só se ajeitam com o tempo, respostas que só chegam no momento certo. Resistir a esse fluxo natural da vida só cria mais peso desnecessário. Muita gente vive cansada porque insiste em segurar o que já deveria ter sido entregue. Não há paz onde há controle excessivo. Quanto mais cedo você aprender a confiar, mais cedo vai perceber que a vida pode ser muito mais leve do que parece. A leveza também está ligada à forma como você se relaciona com o tempo. Muita gente vive presa ao passado, remoendo erros, se culpando por coisas que já não podem ser mudadas. Outras vivem ansiosas com o futuro, preocupadas com cenários que talvez nem se tornem realidade. Mas o presente, o único momento que realmente existe, vai sendo deixado de lado. A vida se torna mais leve quando você aprende a estar onde seus pés estão. Quando se permite viver o agora, sem se afogar no que já passou e sem se perder em preocupações que ainda nem existem. Esse é um dos maiores desafios da mente, manter-se no presente. Mas quando você consegue, tudo se transforma. O dia deixa de ser apenas uma sucessão de tarefas e se torna um espaço onde a vida acontece de verdade. E se a leveza que você busca não estivesse nas grandes mudanças, mas nos pequenos detalhes? No jeito como você respira, no tempo que você dedica a algo que gosta, na forma como olha para o céu sem pressa, como percebe o cheiro do café pela manhã, ou como escuta alguém com atenção, sem se apressar para responder. A leveza não está só no que você deixa de carregar, mas no que você escolhe valorizar. Algumas pessoas passam a vida preocupadas demais para notar as belezas do caminho. Não deixam espaço para a gratidão, para a apreciação, para o simples fato de estar vivo. Mas viver assim é desperdiçar a própria existência. Você já percebeu que os momentos mais especiais quase nunca são planejados? As melhores conversas, os risos espontâneos, os pequenos gestos de bondade, tudo isso acontece quando você não está sobrecarregado por preocupações desnecessárias. Quando há espaço na sua mente e no seu coração para simplesmente viver. E talvez seja isso que você precise agora. Se dar o direito de viver sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem essa necessidade de controlar tudo. A vida vai continuar acontecendo. Você pode passar por ela carregando o mundo nas costas, ou pode aprender a confiar que há coisas que se resolvem sozinhas, que há situações que não precisam da sua intervenção, que há momentos que só pedem que você esteja presente. Talvez você tenha passado anos vivendo de forma tensa,
preocupado com o que os outros pensam, tentando dar conta de tudo, segurando responsabilidades que nem eram suas. Mas isso não precisa ser uma sentença. Você pode mudar, pode aprender a se tratar com mais gentileza, a escolher no que gastar sua energia, a confiar mais e carregar menos. A vida fica mais leve quando você percebe que nem tudo precisa de uma resposta imediata, que nem toda preocupação merece espaço na sua mente, que o agora é o único tempo que realmente importa. Solte um pouco esse peso, permita-se respirar. A leveza não está longe de você, ela está na forma como você escolhe viver. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase de afirmação: eu sou leve. E até o nosso próximo vídeo. Cinco conselhos para uma vida mais leve e inteligente. A vida pode ser muito mais simples do que parece. Mas o que acontece